Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos acompanhar 3 novos capítulos, o 92, o 93 e o 94. E claro que eu preciso pedir a vocês para deixar aquele like e um comentário aqui embaixo para ajudar a divulgação do canal. Agora sim, aproveitem. No capítulo anterior, o grupo de nosso protagonista corria contra o tempo e, devido à força que possuíam, rapidamente eliminaram o primeiro chefe. Mal tiveram tempo para pensar nos seus próximos passos e uma figura misteriosa os observava das sombras. Ei, Bárbaro, você deveria me agradecer, sabia? Foi graças ao meu poder que você matou esse chefe com tanta facilidade. O velho sacerdote tentava intervir em prol do grupo de nosso protagonista. Ei, por favor, eu peço para poupar a vida desses jovens aventureiros. Pegue o que precisa e vamos embora. O nível de tensão de todos era tão grande que ninguém ousava sequer falar uma só palavra. O ar estava carregado e o coração de Bjorn instintivamente sentiu perigo no ar. E com isso, se preparava para a pior situação possível. Antes mesmo que sua mente conseguisse reagir, o homem misterioso continuava insistindo. Ei, não vão falar nada? Bjorn sabia que cada segundo era super importante e se concentrava em reunir o máximo de informações disponível que pudesse conseguir. Que merda! Isso é tudo que vocês vão fazer mesmo? A mente de Bjorn começava a compilar as informações. O inimigo conhecia o local e assim que percebeu a presença do grupo de nosso protagonista, correu diretamente para a sala do chefe. Com ele tinha um homem que havia sacrificado seus braços e um sacerdote, aparentemente do deus maligno, mas por algum motivo ele ainda estava a favor do grupo de nosso protagonista. Será que esses dois foram forçados a estar ali naquela situação? Naquele momento, Bjorn chegou a uma conclusão. Aquele homem de chifres era um completo maluco e não adiantava usar os planos que ele havia bolado até então. Todos eram inúteis. Foi então que o homem misterioso perdeu sua paciência. Ei, Bárbaro, você está me ignorando, é? Claro que não. Nunca esperei que iria encontrar um explorador como você aqui. Então quer dizer que você fala, né? Bjorn tentava ganhar tempo e insistia com perguntas aleatórias, como qual era a rota de fuga, no intuito de se parecer fraco, para causar um descuido daqueles aventureiros que estavam ali. Quando o homem iria responder, o anel de seu dedo emitiu um brilho amarelo, um sinal de alerta. Não é possível. Esses caras conseguiram fazer essa luz aparecer? Rastreador do destino, um item numerado, capaz de prever eventos positivos e negativos. A cor amarela indicava uma oportunidade para nosso protagonista, mas o inimigo também havia percebido tal situação. O homem de chifres apontava para o anel. Ei, Bárbaro, você reconhece esse anel? Foi então que ele puxou sua espada da bainha. Em sua mão reluzia uma espada forjada de arque, um metal lendário, raro e de altíssimo nível nesse mundo. Uma arma temida até entre os mais experientes, capaz de destruir até mesmo itens numerados, considerados indestrutíveis. Uma espada que não apenas cortava o aço, mas também a esperança de quem ousasse a enfrentá-la. Baseado em seus equipamentos, Bjorn conseguia avaliar que o homem era um explorador do 8º andar e que no mínimo tinham 8 essências em seu corpo. Bárbaro, se você não quiser morrer, entregue tudo o que tem aí. Bjorn confirmava suas suspeitas. Ele estava buscando algo e com base nas ameaças, ele não conseguiria sair dali na base da conversa. Está falando disso aqui? Mostrava Bjorn uma pedra vermelha em sua mão. Então estava com você. Entregue e te deixarei viver. O grupo de nosso protagonista hesitava. Enfrentar um inimigo como aquele não parecia ser uma boa ideia. Afinal, eles nem sabiam para que aquela pedra era usada. Mas algo estava errado. O homem de chifres percebeu. De repente, Bjorn com um sorriso estranho disse: "Estou com um pouco de fome", e engoliu a pedra. Todos ao redor se assustaram com sua reação inesperada, pegando aliados e inimigos completamente desprevenidos com tal ação. O silêncio então foi quebrado pelo olhar furioso do homem de chifres, que finalmente havia entendido o que acabara de acontecer. Furioso, ele avançou com sua espada, mirando em Bjorn com um golpe certeiro. Seu bárbaro desgraçado! O golpe foi direto e implacável. Bjorn conseguiu erguer seu escudo a tempo, mas a lâmina da espada era tão poderosa que atravessou a defesa como se não fosse nada. Foi então que no momento exato em que a espada perfurou sua armadura e estava prestes a matá-lo, algo inesperado aconteceu. O inimigo parou de repente, interrompendo sua investida em meio à luta, deixando Bjorn completamente atônito com a situação. Foi só então que ele percebeu. Por um triz, teria sido fatalmente perfurado.
O Homem de Chifres então recuou, questionando quais eram as verdadeiras intenções de nosso protagonista, e com um olhar ameaçador avisou: Você é louco? O que você quer? Fale, ou da próxima vez irei cortar os seus amigos. Sem outra escolha, Bjorn pediu por mais um dia para provar o seu valor. O Homem de Chifres ficou surpreso. Como assim? Não está me pedindo para ser poupado? Bjorn não estava implorando por misericórdia, e isso tinha um motivo. O Homem de Chifres provavelmente ouvia aquilo com muita frequência, a súplica constante por vidas inocentes. Então Bjorn mudou a frase para ganhar tempo. Que interessante. Um guerreiro que não implora pela vida. Como eu poderia confiar em você, bárbaro? Bjorn sabia que para conseguir o que queria precisava atrair a atenção deste homem. Então Bjorn usou sua arma secreta e jurou pela honra de um guerreiro: Nós não dormimos há dias e estamos exaustos. Se me der um dia a mais, vamos te enfrentar com tudo que temos. Mas o homem riu, debochando de nosso protagonista. Você não acha de verdade que pode me vencer? Acha? Mesmo assim, Bjorn se manteve firme. Para ser honesto, as chances de vitória eram extremamente baixas. Aquilo não era um fingimento, e sim um sentimento verdadeiro. Um tempo depois, o grupo de nosso protagonista corria, e o anão cansado pedia para parar. Ofegante verificava um tempo que restava: 8h57. Faziam 3 horas que estavam correndo. Hotmail questionava: será que ele manteve a promessa? Já estamos correndo há maior tempão e ele não veio atrás da gente. De volta à conversa com o Homem de Chifres. Eu vou dar a vocês 12 horas, mas deixo um aviso com antecedência. Nem pense que esse truquezinho vai funcionar contra mim novamente. Frustrado, Bjorn suspirava. Afinal, o anel amaldiçoado havia interferido mais uma vez. Talvez ele tivesse conseguido mais tempo. Lamentar agora era inútil. Ele precisava fortalecer a sua determinação, lembrar do passado, limpar sua mente até restar um único objetivo em seus pensamentos: sobreviver. O grupo então se reuniu para discutir o próximo passo, analisando o mapa e se preparando para os possíveis perigos que ali iriam enfrentar. O anão e o mago expressavam preocupação. Bjorn, você viu aquilo? O seu escudo foi cortado tão fácil. Bjorn então perguntou: eu quero saber de vocês. Confiam em mim? Todos concordaram. E o anão lembrava da ajuda de Bjorn que havia acontecido no passado. Por isso, decidiu confiar nele novamente. O mago Ebb, mesmo com certa hesitação, também colocou sua fé em Bjorn. Hotmail elogiava a coragem de Bjorn, destacando que quando todos estavam paralisados pelo medo, ele foi o único que agiu. Antes que continuasse sua jornada, Hotmail decidiu compartilhar uma informação com o grupo. Ei, pessoal, enquanto estávamos vindo pra cá, algo veio à minha mente. Eu já vi aquela espada antes e um homem com aquela cicatriz. Se eu estiver correto, ele é um assassino de dragões. A revelação deixou todos em choque. Se aquela dedução estivesse correta, então eles estavam diante de alguém que poderia ser um membro da Hércules, uma linhagem de sangue dracônica, amaldiçoada pelos próprios dragões. Na mesma hora, Bjorn congelou ao ouvir tal informação. Um flash de memória surgiu em sua mente, revelando o quanto os Hércules eram perigosos. Um grupo cuja missão era assassinar os reis. Mesmo com recompensas reais altíssimas sobre suas cabeças, apenas 7 membros haviam sido eliminados ao longo de décadas, o que apenas reforçava o nível absurdo de poder que carregavam. Bjorn, sentindo o peso da situação, pediu por mais informações sobre aquele possível matador de dragão. Foi então que o nome dele veio à tona: Rhaegal Vagus, um rei dragão que matou o próprio líder e acabou amaldiçoado por isso. Por causa dessa maldição, sua habilidade mais temida, a linguagem dracônica, foi selada. Sua arma principal, uma espada longa feita de arque, conhecida como a matadora de dragões. Rhaegal também possuía 6 núcleos de essência, o que fazia dele um espadachim praticamente perfeito. Bjorn compilava as informações que acabara de receber, sabendo que havia se passado 10 anos desde a última vez que ouviram falar desse Rhaegal, mas duvidava que ele tivesse conseguido apagar seus núcleos de essência completamente. Bjorn então percebeu que o inimigo estava ali por um motivo, provavelmente para compensar uma fraqueza, e aquilo queria dizer apenas uma coisa: era hora de recuperar algo muito importante. Sem perder tempo, o grupo voltou a correr, e assim chegaram ao seu destino. Pessoal, preparem! Hotmail, abre a porta! Rhaegal Vagus, um assassino de dragões. Um inimigo cujo poder superava em muito tudo o que o grupo havia enfrentado até então. Uma ameaça muito mais sombria e perigosa do que qualquer um poderia imaginar. Se não fosse pela ativação da habilidade Guardião de Equilíbrio, Bjorn já estaria morto, sem nem ter entendido como. Quanto mais pensava sobre isso, mais claro ficava: fugir não era uma opção. Assim que a porta se abriu, um fedor pútrido tomou o ar. Um salão oculto repleto de cadáveres em decomposição se revelou nas sombras do labirinto.
Ali, nas profundezas esquecidas das masmorras, estava ele, Argus, o demônio do labirinto. O sistema alertava em vermelho. Argus detectou o cheiro de sangue. Não havia mais como fugir. A batalha estava prestes a começar. Com a força absoluta que haviam conquistado até então, o grupo avançou com uma tempestade implacável. O chefe mal teve tempo de reagir e foi destruído em questão de segundos. Com isso, o segundo chefe intermediário do labirinto caía diante deles. As condições que Bijon tanto buscava finalmente estavam completas. Agora, não havia mais dúvidas. A lendária sala, a câmara esquecida, estava prestes a ser revelada em algum lugar desse labirinto. O sistema avisava novamente. O chefe dropou a chama da ganância. Bijon já tinha ideia do que era aquele item e do que ele era capaz, e já tinha um plano para usá-lo mais tarde. Agora que as salas estavam liberadas, ele deu uma missão para Hotmail. Hotmail, precisamos encontrar algumas salas ocultas. Você consegue? Sob a liderança de Hotmail, o grupo seguia investigando e descobrindo salas secretas a cada 2 horas. Bijon percebeu que, apesar de estarem encontrando diversas salas, nenhuma era a que ele buscava. O tempo passava rapidamente e o fim das 12 horas de trégua se aproximava. Foi nesse momento que Hotmail sentiu um calafrio, um pressentimento, e sem hesitar, ordenou que o grupo parasse imediatamente. Seus olhos se entreolharam ao encarar uma entrada oculta entre as sombras do labirinto. E ali estava, a sala que Bijon tanto procurava. No centro do recinto silencioso, havia um baú envolto em uma aura misteriosa. O tipo de presença que fazia até mesmo os mais corajosos hesitarem. Com uma expressão séria, Bijon decidiu fechar a câmera e sugeriu que o grupo aproveitasse o tempo para descansar. O anão questionou. Descansar? Mas por que tão de repente assim? E essa sala? Antes que mais alguém perguntasse sobre as coisas, Bijon nos tranquilizou. Calma, pessoal. Se sairmos vivos dessa, vou explicar tudo. Mas por favor, por enquanto, siga a minha liderança. O tempo passava rapidamente. E enquanto o restante do grupo repousava, Bijon se mantinha em silêncio. Refletia sobre como explicaria tudo depois. Afinal, dizer que leu num livro não funcionaria mais. Em suas mãos estava a gema vermelha. Ele sabia o que precisava fazer. E com um olhar determinado, esmagou a gema em sua mão, decidido a sobreviver. O sistema então alertou. O personagem usou o desejo restrito, movendo o personagem para a sala misteriosa. Diferente do jogo, onde bastava escolher uma opção no menu, a realidade era totalmente diferente e muito mais complexo. Diante dele estavam alguns portões. Bijon agora compreendia que o desejo restrito, o item que havia usado, lhe permitia substituir qualquer essência de rank 4 ou inferior por uma nova, de forma aleatória, mas do mesmo nível. Ao abrir a porta correspondente, a essência seria trocada. Por um instante, pensou em abrir mão da essência do orc herói, mas descartou essa possibilidade. Ela era crucial para a construção final de seu personagem. Seu olhar então se voltou para a essência do golem de carne, mas utilizar tal item em uma essência de rank 7 seria um desperdício absurdo. Sem muitas opções, restava apenas uma, a essência do Lorde Vampiro. Apesar de ser uma essência de um guardião, essa era a única opção viável naquele momento. Ele havia tomado sua decisão. No momento em que selecionou a essência do guardião, algo inesperado aconteceu. O nível das essências disponíveis subitamente subiram, e para sua surpresa, a essência que surgiu diante dele não havia sido reivindicada por ninguém até aquele momento. O sistema avisava: o guardião de equilíbrio reconhece sua raridade e o presenteia com uma nova opção. O primeiro portão era de um monstro chamado Lich, uma criatura sobrenatural de rank 4, com habilidades devastadoras, incluindo uma habilidade passiva conhecida como Receptáculo da Alma. O segundo portão era o Colosso Espiritual, um monstro espectral também de rank 4, com as estatísticas mentais avassaladoras, embora sem nenhum poder físico ou mesmo agilidade. E por último, estava um portão que Bijon não conseguia acreditar. Diante dele estava a essência de outro guardião, que havia aparecido no jogo, embora fosse extremamente rara. Na maioria das vezes, dependiam exclusivamente da sorte. Mas agora, ele começava a duvidar se aquilo fosse apenas coincidência. Ao se virar para o terceiro portão, estava a essência do ogro, um monstro do tipo chefe que agia sozinho em seu andar, famoso por sua força física absurda e sua resistência física quase imbatível. Ao ver aquilo, Bijon ficou em silêncio por alguns segundos. Não era possível que aquilo era apenas sorte. Eram 2 níveis inteiros para alcançar uma essência tão poderosa. Havia algo maior acontecendo. Ele percebeu que existia regras naquele mundo que nem mesmo ele sabia decifrar. Quando finalmente escolheu, a porta se abriu. Uma luz intensa e ofuscante engoliu tudo ao redor, como se o
próprio mundo reconhecesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. 4 horas haviam se passado. Bjorn agora refletia sobre a essência do Hugo que havia obtido. Apesar de não fazer parte do seu plano original, a essência se mostrava perfeita para um guerreiro tanque, alguém capaz de resistir a golpes fatais e ainda assim contra-atacar com força bruta. No jogo, conquistar tal essência já era um desafio considerável. A criatura era poderosa e a chance dela deixar a essência ao ser derrotada era incrivelmente baixa. E como se isso não bastasse, ainda havia a questão das cores da essência, um fator crucial que determinava o verdadeiro potencial. Se o objetivo fosse focar em defesa, a escolha mais lógica seria a essência do Titã de Aço, um verdadeiro muro vivo. No final das contas, tudo se resumia em uma questão: preferência. Priorizar força bruta ou resistência impenetrável. A maioria dos jogadores escolheria o caminho da defesa. Era algo seguro, afinal, investir tempo, energia e recursos para tentar obter a essência do ogro, uma raridade como aquela, não parecia uma jogada inteligente. Mas Bjorn, com sua escolha, havia desbloqueado a forma original do lendário Portão do Abismo, um feito que poucos ousaram sequer tentar. Ainda assim, se fosse analisada puramente pelo desempenho, a essência do ogro era, de fato, superior, um verdadeiro monstro no campo de batalha. Uma pena não ser da cor que ele gostaria. Refletindo sobre tudo o que havia acabado de acontecer, Bjorn finalmente compreendia o verdadeiro valor do que havia conquistado. Com essa informação em mente, ele estimava que, a partir deste momento, tinha entre 30% e 40% de chance de sair vivo daquele local. Foi então que, de repente, Hotmail chamou sua atenção. Ei, Bjorn, tem alguém vindo. O grupo se preparava para a batalha. Rapidamente, o Homem de Chifre chegou, junto com um homem ferido. Todos estão vivos? Senti minha força voltar de repente. Achei que alguém tinha morrido. Bjorn calmamente analisava a situação. O Homem de Chifres havia deixado o sacerdote para trás para proteger o portal. O Homem de Chifre insistia na conversa. Pera, entendi. Você pegou uma essência do Baikondos, correto? Bjorn havia consumido uma essência de rank 3, por isso que aquele cara sentiu um aumento na sua força. O homem continuava falando, dessa vez sacando sua espada. Ei, Bárbaro, você manteve sua promessa, correto? Agora, me entregue a gema. Bjorn, com uma cara estranha, respondeu. Ih, rapaz, foi mal. Eu estava brincando com ela e ela quebrou. Desgraçado. Você nunca teve a intenção de manter sua promessa, né? Mesmo antes de terminar sua frase, o homem partiu para cima de Bjorn com força total, lhe desferindo vários golpes e fazendo Bjorn desviar por pouco de muitos deles. Ele tinha um plano. Magweb, agora! Foi então que o mago ergueu seu cajado e em um instante conjurou uma habilidade devastadora, Tempestade de Gelo. Uma energia colossal explodiu em todas as direções, envolvendo o campo de batalha uma luz ofuscante. Flocos cortantes dançavam no ar, congelando tudo ao seu caminho. O ar ficava ainda mais pesado, quase impossível de respirar. Em reação ao ataque, Rhaegal conjurou sua habilidade Fornalha, com o objetivo de anular completamente o ataque do mago. Isso não vai funcionar contra mim, gritava enquanto partia para cima de Bjorn. O campo de batalha tremia diante ao choque de 2 titãs. Fornalha, uma habilidade do Gigante de Lava, rank 4. Ao ser ativada, concede imunidade tanto a gelo quanto a fogo, enquanto aumentava os atributos físicos do personagem. Bjorn tinha um plano, então pegou um pergaminho, originalmente usado para matar minotauros, e rasgou com a boca. O sistema avisava: a essência do Gigante de Lava ficará selada por 48 horas. Mais uma vez, o Magweb lançou seu ataque, pegando o homem sem defesas. Desgraçado, você realmente depende desse tipo de coisa? Bjorn observava com um sorriso no rosto. Para sair do ataque do Magweb, ele usou outra habilidade, desconhecida por Bjorn até aquele momento: o Veio Sombrio. Uma das ameaças que ele mais temia apareceu. Sem hesitar um segundo sequer, o guerreiro de chifres avançava novamente. A batalha que se seguia era brutal, uma verdadeira tempestade de golpes trocados com velocidade e fúria. O ataque daquele homem não era comum. Sua investida era como uma fumaça viva, imprescindível, sinuosa, escapando por entre as defesas de Bjorn, como se dançasse no ar. Cada movimento mirava com precisão cirúrgica os pontos mais vulneráveis de Bjorn. Foi então, quando o golpe parecia ser fatal, Bjorn usou sua nova habilidade, Pele de Ferro, uma habilidade passiva do ogro, que aumenta a resistência física em 2 vezes, e contra-ataques cortantes aumenta mais 2 vezes. Mas que droga, queria manter isso escondido até o momento perfeito. Mas se eu continuar esperando, ele vai perceber que essência eu tenho. Então, eu vou usar isso agora. Sem mais hesitação, Bjorn ativou sua primeira habilidade ofensiva, e com toda a força de seu corpo, empunhou sua arma, desferindo um golpe que parecia
parecia ser capaz de partir o mundo ao meio. O impacto foi devastador. O poder de destruição da arma contundente aumentava drasticamente o dano baseado na força padrão do usuário. Com o golpe, Rhaegal foi brutalmente atingido. Desgraçado, como ousa! Bjorn observava tudo aquilo preocupado. Após seu golpe, o inimigo teve apenas o ombro deslocado. Sem dar tempo para ele se recuperar, Bjorn gritou: Mago Web, agora! Partindo para cima, Bjorn não dava tempo enquanto a magia de decadência do Mago Web fazia efeito. Rhaegal, ferido, sentiu o impacto da magia e ficou em choque ao perceber o quão devastador era a maldição. Nesse instante, Rhaegal ativou a aceleração avançada, mantendo-se em uma velocidade absurda, quase impossível de se acompanhar. Bjorn rangia os dentes, percebendo que mesmo com a supressão de atributos, Rhaegal continuava ainda mais rápido. A batalha se escalava em uma intensidade absurda. Cada troca de ataques era uma dança mortal entre poder e velocidade. Rhaegal então ativou mais uma habilidade, Imagem Residual, deixando rastros ilusórios enquanto provocava. Acha mesmo que eu vou morrer assim? Desistam logo, seus insetos! Foi então que uma estocada perfurou Bjorn. Nosso protagonista, mesmo com a lâmina cravada em seu corpo, esboçou um sorriso desafiador. Atrás dele estava Misha, que finalmente havia acertado um golpe certeiro no inimigo. Seus insetos de merda! Misha retrucava. Olha quem fala, o cara com chifres que não combinam. Ah, sua filha da mãe, não ouse blasfemar contra mim! Possesso de raiva, partiu para cima de Misha, executando outro golpe mortal. No entanto, atrás dela estava o anão, conjurando sua habilidade Golpe Relâmpago e se juntando à batalha. Assassino de dragões, eu também estou aqui! Antes que Rhaegal acertasse Misha, uma bola de energia lançada pelo anão se aproximava. Rhaegal, com sua velocidade absurda, desviou do ataque. Acha mesmo que reunir um bando de insetos vai mudar o destino da luta? Novamente, mudando de alvo, Rhaegal foi em direção ao anão, ativando sua habilidade mais aterrorizante, a Marca do Medo, um poder oriundo das criaturas do pesadelo. Essa habilidade instalava pavor nos corações dos inimigos e convertia tal medo em pura força. Mas o anão não recuou e ativou seu bracelete do guardião, repelindo o ataque e garantindo imunidade temporária. O guardião do equilíbrio, por sua vez, não removia maldições ou penalidades. Ele as mantinha, preservando o fluxo da batalha. Sabendo que o seu escudo era inútil contra a lâmina de Ark, Bjorn optou em confiar exclusivamente em sua habilidade Pele de Ferro e por fim liberou sua técnica, Erupção Selvagem, triplicando sua ameaça de campo e consequentemente aumentando seus atributos físicos. Com o aumento repentino de força de Bjorn, Rhaegal lançou uma provocação. Seus lixos imundos, nem pense que vão sair daqui vivos depois disso. Em seguida, ativou sua habilidade, Lâmina Sagrada. Uma luz ofuscante tomou conta do campo de batalha, enquanto a energia divina se condensava em sua arma. Em um único movimento, Rhaegal desferiu um golpe colossal, uma onda sagrada que varreu tudo à sua frente com uma força esmagadora, deixando o rastro de destruição por onde passava. Bjorn só teve tempo de gritar: Misha, desvia disso! Misha, por um instante, sentiu a tensão e pulou para desviar do ataque. Bjorn, no entanto, não teve tal velocidade, e parte do seu corpo foi cortado pelo ataque. Menos um. Rhaegal avançava com confiança, acreditando ter eliminado alguém, mas Bjorn, no último segundo, havia desviado de um ataque fatal. Antes que pudesse continuar atacando, Hotmail interviu, lançando flechas para atrasar o oponente. A frustração tomava conta e a batalha continuava se arrastando. Nesse momento, Bjorn havia percebido que aquele cara parecia ter uma essência de regeneração ou algum item numerado que desse tal habilidade. Infelizmente, ele não tinha mais essência do vampiro e seus ferimentos não se regeneravam como antes. Hotmail, observando as condições atuais de Bjorn, fazia sua avaliação e, sem pensar duas vezes, abastecia Bjorn com poções de cura do seu superespaço. Nenhum deles recuava. Rhaegal observava Bjorn incrédulo, se perguntando como aquele maluco conseguia suportar a dor de uma poção em meio à luta. Decidido a encerrar o confronto, ele avançou, mas Bjorn já havia passado seus últimos 30 minutos analisando cada movimento do oponente. Ele sabia o que viria a seguir. Afinal, arrastar aquela batalha por mais tempo era arriscado demais. E o pior cenário seria ver o inimigo retornar com o sacerdote ao seu lado. Sem hesitar, Bjorn fez sua escolha e avançou. Um ataque veloz, preciso e inesperado. Foi então que o anel na mão de Rhaegal brilhou em vermelho. Para Bjorn, foi um sinal claro do que estava prestes a acontecer. A estratégia de Bjorn havia funcionado e aquele anel era sua confirmação. Então, liberou sua forma colossal,
gigantificação e com ela a erupção selvagem. Com seu tamanho modificado, ele conseguiu agarrar Rhaegal e com sua outra mão levantou para dar um golpe. Com uma força descomunal, capaz de obliterar qualquer coisa, Bjorn chegou a declarar o fim da batalha. Mas foi nesse instante que algo misterioso aconteceu. Uma força desconhecida se ativou. O tempo parecia ter parado. Uma energia sombria reduziu drasticamente a energia da alma dos personagens. O sistema avisava: a energia da alma do personagem é insuficiente. A gigantificação foi desativada. E com isso, a forma gigante de Bjorn se desfez. Sua reserva de energia espiritual havia sido drenada ao limite, e o golpe, que teria acabado com a luta, errou o alvo. Visivelmente cansado, Rhaegal recuava. Bjorn rapidamente entendeu a habilidade que todos acreditavam que ele não poderia usar devido à maldição do dragão, a fala dracônica, o silêncio da alma. E naquele instante, Rhaegal voltou à cena. Um poder ancestral capaz de silenciar até mesmo a essência de um espírito. Misha sentia suas forças esvaírem. Era como se algo estivesse drenando sua alma diretamente de seu corpo. O guardião do equilíbrio, capaz de nivelar todos os atributos básicos dos componentes, fazia com que todos tivessem o mesmo nível. Mas mesmo com uma luta entre vários contra um, ele conseguiu selar uma essência de rank 4. Até mesmo uma espada longa de arque, que era praticamente impossível de se contra-atacar, Bjorn havia conseguido administrar graças às essências do ogro. O plano era perfeito. Bjorn havia deixado seu último movimento para o momento perfeito, mas o seu plano havia falhado. Droga, eu fui patético. Tinha me esquecido que o desespero pode atacar qualquer pessoa em qualquer hora. Todas essas coisas poderiam acontecer na vida real, sem nenhum aviso, sem nenhum tempo para se preparar. O plano havia falhado, e o preço disso, bem, ele iria descobrir em breve. Rhaegal estava no limite. Sua espada, antes símbolo de seu poder, começou a rachar, tornando-a inutilizável, pelo menos por enquanto. Bjorn e Misha, mesmo exaustos, se mantinham firmes, enquanto Rhaegal caminhava em sua direção. Você provavelmente não tem ideia, né? De quanto tempo eu gastei nesse lugar. Bjorn foi atingido diretamente por um golpe em seu peito. O impacto percorreu seu corpo como uma onda sísmica, arrancando o ar de seus pulmões. Misha gritava em choque, mas antes mesmo de entender a situação, Rhaegal se aproximou rapidamente e com um golpe brutal lançou-a para longe. Diante a um inimigo, Bjorn percebeu. A diferença entre eles era colossal. Mesmo nessa situação, Bjorn juntava todas as informações disponíveis em sua mente. Rhaegal não tinha condições de usar sua espada. Poção, talvez ele tivesse, mas estava aguardando, porque não podia suportar a dor dentro de uma batalha. Não importava o quão debilitado estivesse. Não se comparava à situação atual de sua equipe. Foi então que o Mago Ebb deu um passo à frente. Seus olhos ardiam em determinação. Senhora Misha, eu vou proteger você! Com um gesto firme, começou a conjurar uma magia, lança de gelo, e liberou uma energia mágica poderosa que cortava o ar com uma fúria congelante.